quanto mais ou menos que é o salário, né? Será que o salário no Canadá é melhor do que o salário no Brasil para um mesmo cargo, por exemplo? A questão da renda, ela é bem subjetiva, porque a gente fala de poder de renda. Se você comparar, eu já comparei com alguns amigos do Brasil, principalmente em São Paulo, né, que tem uns salários maiores, e eu percebi que em determinados casos é semelhante, alguns casos até melhores, né? Mas eu vou falar de uma forma geral. O salário médio do canadense, hoje, se eu não me engano, está em torno de 48 mil ano, de forma geral, o salário médio. Né? Claro que você tem uma boa parcela da população que está abaixo desse salário, então tem muita gente que recebe o salário mínimo, e o salário mínimo deve estar em torno de 24 mil ano, então disso, né? Mas na área de TI, o salário médio, eu estava até olhando nesse instante, ela fica em torno de 66, eu peguei aqui um dos dados aqui num dos sites chamado Tecnocompetence, né, que é um organismo da área de TI que faz várias pesquisas, vários relatórios, né, estatísticos. Então, ele tirou em torno disso daí, em torno de 67 mil ano. E aí entre diversos níveis de senioridade? É isso, entre diversos níveis de senioridade. Mas assim, é difícil dizer, porque às vezes você começa numa empresa e aí você está recebendo em torno de, sei lá, começa com 50 mil no ano. Eu sempre, é difícil para mim, né, falar sem ser por mês, né, que eu sei que aí no Brasil a gente fala muito por mês, né, mas em torno disso, em torno de 55 mil no ano, normalmente um júnior, a depender da área, eu falo de uma forma geral, depender da área, e aí você tem um salário médio de 67 mil, e em determinados especialidades, né, você tem um teto médio, você tem um salário médio e você tem um teto médio. Diríamos assim, vamos dizer, um analista de negócio. Aí você diz assim, bom, o cara tem um teto médio entre 85 e 95 mil. Claro que você tem a galera que sai da faixa e vai para 110, 120, claro, depende do projeto, de repente o cara é super requisitado, líder de projeto e tal, e o cara tá lá com 140, 150 mil, né? Isso também acontece. Você tem também o cientista de dados, você tem uma variação que pode estar entre 70 a 120 mil, tá entendendo? Programador Java, né? Então você tem, depende da área, mas eu diria assim, de uma forma geral, você cai nessa faixa assim, entre 65 e 70, média assim, mid-sênior, né? Claro que você tem outras especialidades que vão se aproximando, outras especialidades que aí você já vai trazendo para o teto, que você chega a, diríamos assim, tetos de 85, de 80, né? De 80 a 120, tetos médios, né? Claro que depende da gama, assim, de especialidade, né? Então, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo da área de ciência de dados. Ele vai se aproximando do teto para 120 mil aqui no Quebec. Um analista de dados, ele vai para 80 mil, tá entendendo? Chegando no próximo teto. Claro que a gente sempre fala de um teto médio, né? Isso daí. Você tem, eu já vi casos assim de programador Java que vai para, sei lá, em torno de 100 mil no ano. Uma coisa que é bem interessante, que dá para você aprender um pouco nessa, principalmente para quem está começando, para quem você entra na empresa e aí de repente você, sei lá, você entrou com aquele salário de base ali e aí o cara diz, não, vou te dar, sei lá, 50 mil, 60 mil, aí você, beleza. Aí você trabalha, aprende, pá. Aí você recebe uma proposta. E aí você já vai conversando com seus brothers, com seus colegas, aí de repente você fala assim, rapaz, não, brother, o mercado não tá para esse preço não, você tem que pedir mais. Você pula de um emprego para outro, você pode conseguir esses 10 mil a mais, sabe? Você diz assim, pô, 10 mil, aí seu chefe diz assim, não, mas peraí, mas 10 mil eu cubro, tá entendendo? E aí você diz, então pronto, então fico, né? Então isso acontece, quando você começa a ver as oportunidades que chegam, assim, né? Começa a bater na sua porta, aí você diz, bom, agora tá na hora de mexer um pouco com o salário, né? É como a galera diz aqui, né? Quando você muda de cadeira, é que seu salário dá o up.